vocês olham para essa imagem, o que vocês estão vendo? Pode abrir o microfone aí, sem atropelar um outro, vamos tentar, eu quero ouvir aí. O que vocês estão vendo nessa imagem? A princípio, o sol, refletido sobre as folhas, forma uma linda flor. Ok. Eu já vejo como sistema solar. Vamos lá, eu quero ouvir aí o que cada um está... Eu lembrei da flor da vida, só que falta outras cores mais presentes, como o amarelo. Mas a gente está vendo sol aí no interior, né? Por isso o amarelo representaria o miolo, né, da flor. Quem mais? Eu vejo o sistema solar com as 4 direções, né? Olha, já eu também vejo uma linda flor também. Eu também, uma flor, parece que tem as direções norte, sul, leste, oeste, como se fosse uma bússola também. Alguém mais? Tem tanto participante, eu só ouvi 4 ou 5. Estão com medo aí de compartilhar a visão de vocês? Eu vejo o sol, né? Mas eu vejo uma mandala também. Tá saindo aí, olha só. Quantas visões estão vindo aí, né? Quem mais? Compartilha aí o que você está vendo. E agora? O que vocês estão vendo? Eu vejo uma montanha lá atrás, né, com o sol nascendo. Vejo como se fosse uma aura de uma... Não de uma pessoa, porque é uma montanha, né? Mas vejo uma aura iluminada. Gente, a princípio eu não enxerguei essa montanha não, porque a luz era tão forte e que eu só lembrei da meditação da tal da luzinha no centro, no terceiro olho. Bom, isso aí. Bem próximo disso mesmo. Eu vejo um alvo. Não vejo montanha. Quem mais? Não consigo ver montanha. O que você vê? É compartilhar o que você vê. Eu consigo ver, como se fosse uma foto killer. A sensação que eu tenho é essa. Bom, muito bom. Isso aí. O pessoal conhece aí a foto killer e vai realmente trazer, né, essa impressão. Essa foto killer é da fotografia da Aura? Isso aí. Então, gente, vamos lá, deixa eu só... Por que eu coloquei, né, estou aqui trazendo essas gravuras. Olha essa. Essa fica fácil, né? Eu vejo como uma caverna, né? Para mim é uma caverna. São as nossas camadas evolucionais, as 7 camadas internas, né? Mas fica uma definição um pouco mais fácil, por quê? Né? Você já tem ali, né, a figura de alguém em meditação. E aí fica mais fácil da gente codificar. Então, o que eu quero... Mais palpável, né? Isso. O que eu quero trazer com essas 3 fotos? Para a gente começar a nossa reflexão de hoje, né? Então, a proposta do grupo de estudo é essa reflexão. Eu vou trazer sempre aqui para vocês reflexões, porque eu entendo que, assim, o conhecimento e a verdade, ela é muito relativa, tá? Quando a gente olha para essa foto, cada um deu uma interpretação. E o porquê disso?
porque na realidade, esse mundo que a gente interage, ele é baseado da forma como a gente codifica. Então, fatos, acontecimentos em nossa vida, e quando a gente projeta o nosso futuro, tudo isso vai estar baseado no nosso arquivo de conhecimento. E o quanto o nosso cérebro tem uma capacidade de armazenamento para definir o que a gente está vendo. Então, se eu olho aqui para essa imagem, todo o meu conhecimento, né, todas as minhas experiências, tudo aquilo que eu consigo já acessar no meu arquivo, né, cósmico, eu vou definir essa representação. Mas ela é muito particular e pessoal. Eu não posso colocar para todo mundo que exatamente o que eu estou vendo aqui, dentro da minha codificação, é a verdade. Então eu posso dizer que a nossa realidade ela é construída baseado no nosso arquivo, ou o quanto a minha mente está expandida? Eu poderia dizer que sim, baseado nessa teoria. Sim. E não necessariamente tudo que você viveu, mas também o que você busca conhecer, né? Isso. E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui? Eu sou muito repetitivo numa frase, né, ou num conceito, e às vezes se torna até uma certa cobrança para quem caminha muito próximo de mim, e para quem, né, faz mentoria comigo de autoconhecimento. A importância que eu dou dentro da prática da meditação. E aí eu vou trazer a minha experiência particular. Quem era o César... eu vou botar mesmo. Quem era o César 40 anos atrás, né? Porque a gente passa dos 50, já dá para a gente brincar um pouco assim, né? Quem era o César 40 anos atrás? Então, hoje eu estou com 48, então vamos dizer assim, que eu acho que a partir dos meus 18 anos ali é que eu comecei a querer definir minha vida, buscar alguma coisa na vida. Eu acho que ali começa realmente a gente, agora eu tenho que me encaixar no mundo. E como foi desafiador esse encontrar o meu lugar na teia da vida. Por quê? Porque quando... Aí eu vou contar aqui a minha história, né, pessoal. Quando eu sou inserido dentro dessa colocação no mundo, as pancadas, né, as dores foram imensas. Por quê? Porque de que forma eu estava buscando isso? Baseado no que eu tinha de codificação. Como eu olhava para o mundo e queria construir o meu mundo baseado naquilo que foi crenças, aquilo que eu trouxe como verdade, um conceito, né, social daquela época. Isso também entra dentro dessa caminhada. As heranças genéticas dos meus ancestrais, que tinham como valores, e ali logo na nossa gestação a gente já, né, imagine que o nosso cérebro ele é como um celular que você compra, que quando você liga ele já vem uns programinhas já que faz parte do sistema, e você não tem como tirar. Vocês já tentaram? Na hora de tentar tirar algum programa do celular, ele não sai porque ele faz parte do sistema? Se tirar o sistema não funciona? O nosso cérebro é a mesma coisa, a gente já vem com algumas codificações ali que não tem como tirar. Mas aquilo que foi programado, né, a partir de um certo período, a gente tem como recodificar. Tá?
Essa recodificação, dentro da minha percepção, ela acontece através do estudo, né, e através da prática da meditação. A prática da meditação, ela é, assim, a base de tudo. Não adianta você só ter conhecimento, porque conhecimento, em algum momento, ele só é informação, né? Se conhecimento transformasse as pessoas no nível que a gente está querendo colocar aqui, quem governa, né, o planeta, as grandes potências, é governado pelos caras que, teoricamente, têm ali PhD, doutorado nisso, doutorado daquilo. Ou seja, não é ninguém com segundo grau, entre aspas, existem as suas exceções, tá? Não vamos aqui entrar nesse mérito. Mas, teoricamente, é isso. E esse estudo, toda essa formação, qual é o resultado quando a gente olha para o planeta hoje e vê a situação que a gente está chegando? Então, o que falta nessa equação? Essa visão mais ampla, essa visão mais expansiva da nossa mente cósmica. Então, quando a gente olha para essa imagem, há dois sistemas que está codificando para fazer sentido, tá? Existe o olhar da minha mente cósmica, universal, né, que é um arquivo, né, o nome já está falando aqui, né? Ali está baseado e arquivado todas as nossas experiências enquanto alma. E existe aquilo que o meu cérebro, aí entra, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, aí vai entrar um pouco do quanto o meu cérebro consegue codificar essa imagem. Então, assim, para fazer sentido para esse eu chamado César, tá? A mente, ela sempre vai buscar informações lá no nosso arquivo para definir uma imagem para fazer sentido. Então, na realidade, quem enxerga o mundo à nossa volta? Quem codifica o mundo à nossa volta? Se você é uma pessoa que tem, eu vou brincar aqui, né? Se você tem horas de voo, né? Se você já é um comandante, o comandante seria um mestre da arte da meditação. A sua codificação, nossa, ela vai ser assim muito mais ampla do que aquela pessoa que tem poucas horas de meditação. A codificação dela vai prevalecer mais do que ela tem no inconsciente dela, que aí já é o cérebro. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? Olha a importância da prática da meditação. Porque você vai conseguir ter essa codificação do mundo à sua volta, da sua realidade, baseado, principalmente, se você já tem muita prática, baseado principalmente na sua mente cósmica, e não apenas na mente que a gente chama de cérebro. E aí ela é muito limitada, tá? Então, quando eu insisto, né, sobre a disciplina da meditação, essa é uma das grandes importâncias. Por quê? Porque é certo para todos aqueles que estão num trabalho de busca de autoaprimoramento, de autoconhecimento, viver as experiências. Não existe, né, pelo menos dentro da minha concepção, transformação sem dor, e dor significa você vivenciar algumas experiências. E aí, quando você tem como disciplina, né, a prática da meditação, e qual é essa prática da meditação? É justamente aquela quando a gente acorda de manhã cedo, tá? E aí vai entrar aí eu vou acrescentar dentro desse porquê de manhã cedo, aí já vou trazer uma coisa mais mágica, esotérica,
mística, que na parte da manhã, assim que você acorda, o nosso cérebro, ele ainda não acessou de uma forma completa e ampla o inconsciente coletivo. Então é como se nesse acordar ali de manhã, a gente tem uma janela de possibilidade para que a gente possa ainda estar acessando a nossa mente mais ampla, a nossa mente mais divina. E dentro dessa janela, você ali então consegue codificar, expandir essa mente chamada cérebro. Eu quero só aqui repassar um termo. Há uma grande confusão cérebro e mente. Tá? Por quê? Porque nas tradições orientais, eles não tinham, né, até por questões de tecnologia e tecnologia mesmo, a diferença entre cérebro e mente. Então, o termo cérebro, ele começa ali quando se começa a fazer anatomia e entender, né, que o nosso cérebro ele é algo orgânico. Então, hoje, quando se fala, né, a nossa mente, né, está poluída, né, a pessoa está com a mente perturbada, na realidade não é a mente. A mente é uma entidade. Tá? O cérebro, ele é o receptor. Então, vamos pensar assim. Você está com o celular aí na mão, né? O que aconteceu aqui? O computador é o meu cérebro, tá? Mas se ele não captar o sinal da internet, eu não consigo acessar nada. Então, a internet, o sinal é a mente, ok? E o cérebro, ele é o aparelho receptor, como a televisão. Se a minha televisão aqui, se eu ligar ela e não tiver nenhum sinal, nenhuma antena para captar os sinais, ela não vai transmitir nenhuma imagem, ela vai ficar ali naquele chiado e não vai transmitir. Então, o nosso cérebro é o aparelho. A mente é o sinal. Tá? Isso fica claro para vocês entenderem que em alguns momentos, nós temos que cuidar do nosso cérebro. Aí tem todo um trabalho. Então, a prática da meditação ajuda você a melhorar o teu cérebro. Quando eu olho para a minha vida e vejo minha vida totalmente desorganizada, muitas das vezes são padrões e circuito, ideias e crenças que nós criamos e que estão no nosso inconsciente. Isso é cérebro. Então, na grande maioria, a reprogramação ela está justamente dentro da nossa parte do nosso aparelho chamado cérebro. Não é a mente é uma entidade. Tá? Então, quando eu tenho uma inspiração para escrever uma música, como é que ela vem? Ela vem num sonho, ela vem num momento de contemplação. Porque nesse momento de contemplação, eu estou o quê? Num estado expansivo, eu consigo, né, receber informação, e o meu cérebro ele vai codificar para que eu possa materializar e fazer sentido. Mas esse fazer sentido vai passar também pelo arquivo de conhecimento, de estudo e de expansão que eu tenho. Acredito que todos, né, já devem ter visto esse documentário chamado Matrix. E eu quero trazer essa visão de Matrix para o nosso bate-papo. Lembra quando eu disse que quando eu fui buscar o meu caminho no mundo, essa busca ela foi baseada nas concepções e nas ideias que eu tinha na época. Quando a gente é inserido nessa dimensão humana, dependendo do período que a gente encarna aqui, existe ali uma ideia, existe ali uma forma de se viver em sociedade.
Então, essa é justamente a teoria de Matrix, né? Quem viu o filme, chega um momento, né, que na história, Neo, ele começa a ter sonhos, né, de entender que para ele a realidade era aquilo que ele sonhava e não a vida no qual ele estava ali vivendo no seu dia a dia, né? Então, quem ainda não viu esse documentário, isso não é um filme, é um documentário, assista, tá? Só o número 1, o 2 e o 3 ali, eles tentaram ali fazer alguma coisa para dar continuidade, mas ficou muito feio, né? Eu acho que eles se perderam. Aí entrou a questão do financeiro, entrou a questão mesmo de fazer dinheiro, né? Então, quando eu disse para vocês que teve um período na minha vida, né, da minha busca, eu passei por uma transição existencial, a metáfora era justamente isso aqui, né? Ou eu queria viver no mundo da ilusão, né, dentro de um modelo que a sociedade ali colocava, que para que eu fosse feliz eu teria que estudar, me formar, ter um bom emprego, né, financeiramente estar super bem, e a partir disso aí eu vou constituir uma família e serei uma pessoa feliz, né? Porque já há muito tempo, vamos botar aí, sei lá, acho que de 100, 150 anos para cá, né, de alguma maneira a energia chamada dinheiro, ela se transformou para o nosso inconsciente como o todo-poderoso. Então a gente tem uma ideia que se você tem muito dinheiro, você tem poder, e com esse poder você pode fazer o que quiser e ter o que quiser. E a gente vê que na realidade não é isso, né? Se dinheiro trouxesse tudo isso, a gente não teria tantas pessoas famosas, bem financeiramente, se suicidando, né? Então, essa é uma teoria muito mal colocada. Só que todos começam a comprar essa teoria, né? E aí a gente vai entender que em algum momento essa teoria ela tem uma forma de nos manter presos. Então a gente tem, né, dentro dessas teorias, uma ideia. Quando a gente olha, quando a gente vai estudar na realidade, né, o desenvolvimento da nossa civilização, a gente vai encontrar essas ideias, né, e esses modelos sendo muito bem trabalhados. Quando a gente volta, né, lá no universo dos xamãs, né, o xamanismo ele é a base, né, para a gente entender como é que essa ideia da Matrix ela surge, né? Dentro desse universo dos xamãs, deixa eu aqui trazer aqui a representação aqui, não a representação aqui dos xamãs, né? Esse universo dos xamãs nos coloca que todos nós estamos inseridos dentro de um grande sistema, tá? Então, no momento que essa sociedade ela tinha, né, uma visão muito mais ampla, que todos nós estamos inseridos dentro de um sistema no qual céu e terra e todos os reinos no qual a gente está ali inserido, desde o mineral, o vegetal e o animal, faz parte de um grande sistema. E o homem ele está inserido nisso, tá? Então, dentro dessa visão dos xamãs, a sociedade tinha que viver em harmonia com todo esse sistema. Céu significa o cosmos, o universo, terra, a grande mãe, aquela que nos alimenta, né? Aquela que nos nutre. Aqui está uma representação, né, do simbolismo, né, do sagrado feminino, do sagrado, né, conectado à visão da mãe. E quando a gente está dentro dessa visão mais universal e xamânica,
a gente compreende, então, né, que céu e terra traz essa harmonia, como a gente vê aqui nessa ilustração, né? Céu, a representação que há uma mente, né, que comanda tudo, que há uma consciência que comanda tudo, mas lembra, para que faça sentido para o nosso cérebro, tá? Precisa de símbolos. Então, vai existir a representação de alguma pessoa aqui, né, em estado de expansão de meditação. E terra, né, a representação de todos os reinos vivos aqui. Então, isso aqui é uma ilustração de um artista que olha essa conexão céu e terra dessa forma, tá? É como ele codifica isso que eu estou passando para vocês. E eu vou trazer aqui uma outra, né? Aí vem o que a gente chama de símbolos, né, das escolas iniciáticas, no qual céu representa esse triângulo para baixo, trazendo a inspiração divina. E o triângulo para cima, ele representa a conexão terra. E quando se tem uma unificação céu e terra, você tem aqui no centro a representação de um símbolo. Em algumas tradições, eles colocam aqui o quadrado, né? O quadrado, ele é o quaternário. Então, você tem aqui uma tríade, céu e terra, e você tem, né, no centro, o quaternário, né? Esse simbolismo e essas conexões, né, um estudo mais profundo, é dado nos cursos, né? Deixa eu aproveitar aqui um momento. Agora em agosto eu vou estar iniciando esse curso. Eu devo essa semana já estar divulgando ele. Que aí eu trago mais informações mais profundas dentro do conhecimento. Aí é um conhecimento alquímico xamânico, né? Da gente entender como é que isso se processa na nossa vida. Mas basicamente, né, quando a gente senta para fazer essa prática da meditação, se você olhar aqui, o formato de como ele está sentado, ele gera o triângulo, tá? Então, ele recebe as informações que vêm do céu, do cosmos, ele recebe a informação da Terra, e esse fato de eu sentar nessa posição de lótus, fechar os olhos, eu estou representando, criando, tá? Na Índia chama de mudrar. Mudrar significa posturas, né? Eu estou com o meu corpo orgânico. Então, o que é o corpo orgânico? Aí eu vou trazer a imagem da mente, do cérebro, que é um órgão orgânico, conectando com a minha mente intuitiva. E essa mente intuitiva, ela nos liga à mente do todo, que é a mente de Deus. Na Índia chama da supramente, algumas tradições, consciência de Deus, né? Consciência do todo. Então, cada cultura vai dar um nome para essa mente de Deus. Então, dentro dessa civilização xamânica, a visão de Deus, tá, era algo muito mais expansivo no sentido assim, aquele que realmente organiza todo o sistema, aquele que realmente organiza todo o universo. E através dessa prática do silêncio, né, ele já sabia que havia essa conexão entre o Deus céu cósmico e a Mãe Terra. Mas o que ficava muito claro para essa cultura xamânica? Nós não temos esse poder. Tá? Da mesma forma que a água nos alimenta, nos banha, da mesma forma que a terra nos nutre, né, com seus grãos, com todos os seus alimentos, da mesma forma que há uma temperatura adequada para que a gente possa organicamente, né, e humanamente viver nesse sistema, isso não nos pertence. Nós não temos o poder, né,
de mudar a estação. Nós estamos na estação do inverno. O que a gente faz na estação do inverno? A gente se adapta, a gente vai se adequar à estação do inverno. Então, existem roupas adequadas para que você possa vivenciar esses 3 meses do inverno. Da mesma forma que tem roupas adequadas quando a gente está na estação do verão. Nós não temos o poder sobre as estações. Tá? Elas acontecem e ela tem um propósito pelo qual ela acontece. Então, essa visão xamânica, assim, bem sintetizada para vocês entenderem, é que existe uma magia natural e o que a gente faz, né, a visão dessa tradição, é a gente interagir com elas. Nós não temos o poder sobre isso. Mas, em algum momento, né, essa ideia foi vendida, né? Essa ideia foi vendida no qual, né, o homem ele se torna, dentro dessa visão, o centro das atenções. Ele não vai mais fazer parte desse sistema que interage, mas sim, essa ideia é vendida, gerações após geração, né, que o homem ele passa, então, a se tornar, né, vamos dizer assim, o principal dentro dos reinos. E dentro dessa visão que foi colocada, olha como é que Matrix ela acontece. É uma ideia que ela é criada, aquela primeira geração acha aquilo estranho, mas a segunda geração já começa a ouvir aquilo ali, os filhos dessa segunda geração, isso já está tão inserido dentro da cultura, já começa a acreditar, e a terceira, a quarta geração já tem aquilo ali como verdade. E a partir dali, e a partir desse momento, dessa ideia, né, a Terra é vista como um produto. Que eu posso usar os animais para fazer o que eu quero, que eu posso utilizar a Terra para fazer o que eu quero, que eu posso... enfim, você olha para um sistema orgânico, né, quando a gente vai olhar, então, o nosso planeta, ele é um sistema orgânico vivo, né, no qual todos os reinos que estão aqui dentro em forma de vidas orgânica faz parte desse sistema. Então, como é que o organismo Mãe Terra, esse sistema Terra, Gaia, Pachamama, entende? Bem, qual é o organismo que está me causando tantas doenças? Ela vai olhar para o mineral, o mineral ele continua em harmonia. O vegetal continua em harmonia. Os animais continuam em harmonia, mas quando ela olha, né, para o organismo, né, humano, quem é que está provocando a doença? Quem é o câncer que está destruindo esse sistema? É dessa forma que ela entende. Né? Então, assim, expande a sua visão e a gente entende que, para essa consciência chamada Mãe Terra, nós somos um organismo. Não é essa ideia que estamos aqui, a gente tem o poder, o controle, né, da Mãe, do céu, da terra. Cara, isso é uma ideia vendida, colocada no nosso inconsciente, todo mundo comprou isso, todos nós fomos inseridos. E acreditamos nisso. Né? Então, assim, esse lugar aqui é onde eu moro, que é uma fazenda. O grupo que veio para cá era um grupo que tinha ali no seu inconsciente uma ideia de viver da forma mais conectada com a Terra. Então se criou aqui uma comunidade, uma ecovila, e que hoje está espalhada no mundo todo. Né? Tá se mudando essa ideia. Antes se venderam uma ideia que morar na cidade grande você teria qualidade de vida e teria uma vida melhor. Então ali na época da minha avó, do meu avô, essa ideia é colocada, ela é vinculada, e olha que não se tinha um poder de comunicação que tem hoje. Quantos saíram do campo e veio para as grandes metrópoles? Através dessa ideia, né? Enfim, aí surge o supermercado, aí vem rede de consumo para sustentar isso, tá? Quando se gera essa rede de consumo, alguém começa então a criar uma ideia que nós temos que consumir, né? Que o consumo faz parte dessa vida mais confortável e de uma qualidade de vida melhor. As próximas gerações compram essa ideia. O negócio é você ficar plantando, fazendo horta, isso dá muito trabalho. Vai ali no mercado que tem uma rede que já fornece
E você vai ter ali, você não vai ter trabalho, você não precisa sair para caçar, né? Já vai ter uma rede que vai te fornecer a carne. E aí a gente sabe qual é o resultado disso tudo quando a gente olha para hoje. Um sistema e uma ideia que não deu certo. Hoje tá as pessoas, né, na grande cidade, querendo sair e ir para o campo. Isso ficou muito evidente quando veio a pandemia. Que aqueles que moravam dentro de um quadradinho, adoeceu, surtou. E as pessoas estavam começando a vender seus imóveis e ir para o campo. Porque viu, cara, esse sistema não funciona. Então isso são ideias que a Matrix ela vai colocando. E se você é muito envolvido, né, com a comunicação que hoje é gerada, meios de comunicação como filmes, séries, televisões, redes sociais, você está sendo inserido dentro disso. O teu inconsciente está sendo programado. Tá? Então, quando a gente vai para uma visão a gente dá um nome, né? Jung chamou de inconsciente coletivo. O campo morfogenético, vamos colocar assim, tá? Esse campo morfogenético, ele vai se moldando, porque é uma consciência viva, ele vai se moldando entendendo, bem, qual é a forma que essa civilização está vivendo hoje. Bem, essa civilização hoje ela está inserida dentro de uma era de quê? De comunicação digital. Então, tem experiências hoje, já comprovadas cientificamente, pegar um grupo de gestante, começou ali na gestação dela, de alguma maneira, essas pessoas elas ficaram assim, totalmente isoladas da questão da tecnologia, tá? Porque a ideia era, se a mãe não tiver acesso a essa tecnologia, será que as crianças, né, terão dificuldade na hora que ela for inserida dentro desse contexto? Então fizeram ali, pegaram um grupo de gestante, acompanharam essas crianças até os 5 anos dela, elas não tinham contato, tá, com a tecnologia. Em algum momento, quando as crianças estavam ali com 5 anos, deixaram ela no ambiente e deixaram alguns aparelhos celulares. Tá? Depois eu vou ver onde está essa pesquisa, eu tento mandar para vocês. As crianças, quando pegaram o celular, elas sabiam aonde ligar e começaram a mexer. E daqui a pouco elas já estavam em joguinhos, cada uma entrou dentro de um sistema. Então, ficou a grande pergunta, cara, se elas nunca tiveram contato com isso, como é que elas, assim que pegaram o aparelho, já tiveram um acesso muito mais rápido que o pessoal da minha geração? E eu disse, cara, tem alguma coisa. E aí vieram com essa teoria, com a teoria do inconsciente coletivo e do campo morfogenético. Então, tudo aquilo que nós estamos inseridos, o nosso cérebro está deixando uma informação, porque o cérebro ele é um organismo vivo, tá, ok? Para que as próximas gerações, olha, para você sobreviver agora, tá? As próximas gerações, para vocês sobreviverem, vocês vão ter que entender de tecnologia. Então, eu acho que vocês devem ter a experiência de pegar uma criança, às vezes com 2, 3 anos, se você colocar o celular na mão dela pela primeira vez, ela vai saber o que fazer. E sem você ter nunca ensinado. É isso que é a teoria do inconsciente coletivo, que no passado era conhecido como campo. A informação está no campo. Nós temos que ter mentes que possam conectar. Só que hoje está se vendo um fenômeno muito estranho, né? Que os cérebros estão se adaptando. Então, assim, não precisa se preocupar. Existe hoje uma ideia que a tecnologia vai substituir trabalhos humanos. Aqui a gente tem algum exemplo, né? Alguns casarões aqui em Vassouras, antes haviam pessoas ali que te direcionavam. Agora tu chega lá, tem lá uma inteligência artificial que você clica lá, ela vai te dizer, ó, isso aqui é o quarto de fulano, isso aqui, fulano dormiu aqui. Antes tinha uma pessoa que te levava. Essas pessoas que trabalhavam ali, foi direcionado para um outro lugar, foi mandado embora. Por quê? A tecnologia sumiu. E a gente está vendo isso como uma coisa muito perigosa. Se tudo começar a ficar informatizado, e o ser humano? Como é que ele vai se colocar no mundo? A pandemia mostrou que quando as pessoas não tinham, saiu da sua rotina, do seu dia a dia, elas começaram a adoecer. Por quê? Elas não conseguiam mais se sentir inserida. E esse processo? Gente, tem microfone aberto aí, por favor, desliga ele aí, deixa no silencioso. Então,
o que eu quero que vocês entendam é que Matrix, tá? Na Índia era conhecido como Maya. Maya significa ilusão. Você está vivendo, na realidade, um sonho. Isso aí, quando você pega a mitologia, né, bem traduzido, que a gente não tem tempo aqui para se aprofundar nisso. Nós estamos aqui vivendo uma experiência, tá, no qual o grande Criador, através de nós, da nossa experiência, ele vai vivenciar histórias. Então, na realidade, a gente está num grande sono profundo dentro dessa visão hindu, que significa Maya. Né? Então, Siddhartha, que é essa foto que está aqui atrás de mim, né, dizia: não há nada de errado em você viver aquilo que essa dimensão nos oferece. O grande segredo é você não se apegar, porque tudo é impermanente. O nosso tempo aqui, ele tem um prazo de validade, vamos colocar assim. Nada é nosso, tudo é temporário. Só que essa ideia, para esse povo oriental, foi muito bem trabalhado. Mas chega um momento, né, como eu coloquei aqui agora, que vem uma mente muito inteligente, olha para o sistema, pô, como é que a gente vai fazer para a gente manipular uma grande população? A gente criar uma ideia. Um outro filósofo que contribuiu muito, né, para essa mudança de visão foi o filósofo René Descartes, né, que ele cria o pensamento cartesiano. Antes dele, quando você ia cuidar, né, de um ser humano, né, na época em Roma, né, e na Grécia existiam os terapeutas. Então, quando a pessoa se via doente, ela então ia buscar, naquela época o filósofo ele era o professor, ele era o médico, ele era o terapeuta, né, o filósofo ele era isso, né, a posição do filósofo era muito importante naquela época, né. Ele era o pensador, era ele que fazia com que você aprendesse, fazia o que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou trazendo informações para vocês refletirem. Essas são as minhas informações. Tá? Não é para ninguém sair daqui com não. O cérebro de vocês aí, para alguns, já está mexendo alguma coisa. Está expandindo. Pô, mas olha, eu já tinha essa visão, aquela coisa toda. A filosofia é isso. Fazer vocês refletirem. Tá? Então, quando você estava mal, ele sabia que havia uma desarmonia entre a natureza humana e a natureza da alma, ele ia para um retiro. O que é retiro? Retire-se dos seus afazeres. Então, os homens iam para um mosteiro e as mulheres iam como se fosse um convento. E o tratamento terapêutico era 1 mês, 2 meses. Então, você saía de toda aquela rotina, você acordava cedo, meditava, ia ler texto, ia estudar, ia ajudar na comunidade. Imagina você viver numa comunidade no qual você tem que interagir. E ali ele fazia com que você saísse de todos aqueles dramas humanos e você começasse a acessar a sua alma, ficar mais próximo da sua unidade divina. Dentro dessa visão, quando você conseguisse atingir isso, você se curava. Ok? Só que isso levava 2, 3 meses, dependendo, né, da pessoa, ficava 6 meses lá. Tá? Então, quando a matemática ela começa a surgir, e a matemática parece que começa a provar, né, a comprovar, né, o centro do universo através da matemática, aí você já tinha, né, ali algumas teorias, né, Pitágoras foi o que traz a noção, né, da teoria da matemática, provando, explicando tudo. Descartes fala o seguinte: olha, para se falar, né, de teoria, de ciência, para se falar de ciência, nós temos que separar o que é espiritual. Então, o rompimento da ciência e do campo espiritual acontece com essa ideia de Descartes. Né? E que parece que na época foi muito importante separar o que é a alma, o que é a espiritualidade, da ciência. E que hoje a gente está vendo a ciência de novo, né, voltando a validar aquilo que antes era visto como esotérico, místico, mágico, seja lá o nome que se dava. Porque nós temos hoje a física quântica, comprovando muita coisa. Então, assim, houve um momento que a ciência ela se separa desse conhecimento, né, que eles chamavam de espiritualidade, mas era o conhecimento entre céu e terra,
que era a forma que se tinha de se cuidar das pessoas, porque eles achavam que aquilo ali ia dar confusão. E aí logo depois vem, né, o cristianismo contribuindo, né? Então tudo aquilo que era intuitivo, tudo aquilo que era considerado mágico, só a igreja poderia estar sendo o intermediário do céu e da terra. Então todo mundo que tinha esse conhecimento e essa capacidade era um caçado. Aí vem a história da caça às bruxas, enfim, todo esse processo, né? Que a gente não vai trazer aqui agora, mas a gente sabe o que foi esse momento, que era uma forma de você, vamos dizer assim, validar e manter vivo, né? Que espiritualidade e ciência tinham que caminhar separado, ok? Isso também foi uma ideia vendida, e tudo isso é Matrix, tá? E hoje, qual é a Matrix que está se construindo? Bem, eu que trabalho dentro dessa área da saúde mental também, além desse cargo, né, de ser aqui um facilitador nesse despertar, a gente está tendo vários tipos de doenças, patologias e fobias novas, baseado numa nova tecnologia que está chegando, que é essa tecnologia da informação. A ideia que se tem, assim, já estudado, o excesso de informação está enlouquecendo as pessoas. Tá? Por quê? Tudo superficial. Você percebe que, assim, durante o dia, né, as pessoas querem fazer muita coisa e o dia termina e você não consegue. Isso vai gerando uma ansiedade, tá? E vai criando na mente, aí lembra que a mente tem que codificar para poder fazer sentido, que você está deprimido, que você fica triste porque não conseguiu realizar as coisas. Se você vai para as redes sociais e você olha para a tua vida e olha para a vida daquelas pessoas que 99% é tudo mentira que está ali, né? Ninguém está feliz àquele nível, ninguém está... Enfim, vamos dizer assim, é um mundo virtual criado. Antigamente, o inconsciente realizava os nossos prazeres quando a gente dormia, que foi a teoria de Freud, né? Que assim, tudo aquilo que a gente dizia não para administrar as nossas sombras ou o nosso id, né? Que é os nossos instintos, a gente sonhava, ok? Hoje o inconsciente ele está sendo as redes sociais. Você cria todo um personagem. Né, você tem um momento ali, de repente, sabe aquele momento que você está vivendo ali, foi comer alguma coisa com alguém, ou foi fazer algo que você teria o prazer de fazer, você pega aquilo ali e posta. Aquilo ali é momentâneo, aquilo ali, sabe? E aquilo ali não vai surtir um efeito na sua vida como plenitude nem felicidade. E você coloca aquilo ali. Quem não está ainda dentro desse contexto, olha para aquilo ali, ela faz uma comparação, porque a gente vai fazer comparação. Não tem como. Eu tive que ter mestres para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. E aonde as pessoas estão buscando esses mestres hoje? É nos mais antigos? Aquele que fez todo um caminho, que tem uma história, que vivenciou? Não. Você está indo para onde? Para as redes sociais. E aí está surgindo as grandes doenças, né? Porque aquilo ali é uma peça de teatro. Aquilo não é verdade. É como um seriado, que eles contratam especialistas. Vem cá, o que hoje seria mais interessante de a gente fazer um seriado? Está muito em evidência isso, isso, isso. Eles chamam os autores. Um bom roteirista cria ali as novelas. Olha as novelas de hoje. É uma forma de você preparar o inconsciente para a próxima geração, criando modelos. Isso é Matrix. Então, se vocês querem expandir, ter uma percepção melhor dessa imagem aqui mais expansiva, sai um pouco dessas redes. Silêncio. Existe um termo no budismo que fala justamente sobre vida silenciosa. Vocês têm que ter vida silenciosa. Eu vou... umas perguntas aí de vocês. Qual é a dúvida? O que vocês querem perguntar? E a gente então vai fazendo a sala junto, a gente vai desenvolvendo. Deixa eu perguntar então. Vamos lá. Essa Matrix, né, o comportamento que a gente tem que ter para
para voltar, né, a ter uma conexão positiva, né, com a relação céu, terra, enfim. Qual o procedimento que tem para mudar uma matrix ruim? Então, acho que o primeiro passo, né, acontece quando você olha para a sua vida, você começa a reconhecer que tem alguma coisa que está errada. Eu acho que esse é o primeiro momento. Porque enquanto a pessoa não tem isso, tu olha para as pessoas e aparentemente parece que elas estão felizes, ou, né, elas criam, né, situações para se sentir felizes. Não adianta você chegar ali e falar nada, até porque vão achar que você está louco, que você está maluco, tá? Então, o primeiro passo é quando a pessoa começa a entrar numa crise existencial. Essa crise existencial, ela vai ter, assim, alguns sintomas, como, né, depressão, ansiedade, enfim, a pessoa ela começa, né, a apresentar alguns traços, já chegou no corpo orgânico. E aí a psique, ela passa por um processo de uma desarmonia. Então, o que é a psique? A psique ela é formada pela nossa natureza mental e orgânica, cerebral e emocional. Essa é a nossa psique, tá? A constituição da nossa psique é justamente esses dois juntos. Porque tudo começa numa construção mental, tá? E vai se tornar sentimento. Você só faz as coisas quando você sente o chamado. Então, existe esse termo, né? Assim, eu ouvi o chamado de estar aqui. Enquanto não tem isso, você não faz. Então, assim, o que nos move a uma situação não é o que você pensa, é o que você sente. Tá? O que valida uma memória é a emoção que você sentiu quando você está vivendo ali. Seja ela uma dor profunda, aí surgem os traumas, tá? Ou seja, um prazer e uma felicidade muito profunda. Isso validou. Então, aquilo ali está gravado dentro do teu sistema. Tá? A forma de a gente sair, né, dessa situação, né, que até esse quadrinho que está aqui, essa figura ilustra isso, é você, aos poucos, você ir se desligando de tudo aquilo que te conecta ao mundo. Então, eu vou te dar um exemplo. Né? Se eu perguntar a uma pessoa, me diz a sua rotina, desde o momento que você acorda, a hora que você vai dormir. Baseado na rotina dessa pessoa, tá? Isso acontece muito quando as pessoas vêm fazer um acompanhamento comigo, né, ali nas nossas primeiras entrevistas, me fale da sua rotina. Pela rotina dela, eu já sei mais ou menos aonde ela está inserida, em que grau ela está presa. Então, tem aquelas pessoas que ela acordam de manhã, né, e a rotina dela é levantar, beber uma água, tomar um café, e a primeira coisa que ela faz é se conectar com o mundo. Né? Ou ela vai ligar para ver notícia, ou ela vai entrar nas redes sociais, ou ela vai entrar no WhatsApp da família para saber o que foi que aconteceu. Ou seja, ela já está inserida no inconsciente coletivo de uma matrix. Né? O tipo de roupa que ela está vestindo, né? O corte de cabelo, todos esses modelos, né? O tipo do carro que ela vai ter, o posicionamento dela, tudo isso já vai me trazer uma característica, como é que ela está conectada. Então, está mais ou menos dentro dessa figurinha que está aqui. Ó. Eles criam um modelo e está lá. Né? Então, às vezes, quando as pessoas me olham, às vezes, assim, até na rua, né, eu gosto de usar colete, eu estou aqui, né, eu tenho um cabelo comprido, então tem aqui, né, o cabelo está aqui amarrado, aquela coisa toda. De princípio, às vezes, o meu arquétipo, ele assusta. Ele impacta, assim, a pessoa fica assim, me olhando assim, será que ele é ou não é? Lembra daquelas marchinhas de carnaval, né? Será que ele é? Será que ele não é? Elas ficam mais ou menos ali assim. Mas quando eu começo a trazer as minhas informações, que eu começo a conversar, e começo a colocar o meu conteúdo, as pessoas já vão se aproximar de mim, não pela minha imagem, mas pelo conteúdo que o César tem. Ok? Porque a minha imagem ela é totalmente diferente dos arquétipos de um cara de 58 anos. Né? Que é aquele carinha com o cabelo curtinho, aquela coisa toda, né? Meio que assim,
meio que já desistiu dos sonhos da vida, que para ele já conquistou o que tem que conquistar, e tá esperar agora a vida me levar, a vida leva eu. Ok? Então, baseado naquilo que a pessoa me traz, eu já sei. O que seria sair dentro desse processo? Aí eu já entro logo aí vou voltar lá no começo, né? Tenha uma prática, né, diferente, já para quebrar os seus hábitos. Por quê? Porque o grande trabalho para sair da Matrix é você desprogramar o que está no teu inconsciente. Aí a gente está falando de cérebro. A gente segue padrões, repetições. Tá? Acordou de manhã, já ali na cama mesmo, né? Não precisa ter muito rituais, essa coisa mais elaborada de ter um lugarzinho, aquela coisa tudo, isso é uma coisa mais para frente. Já senta ali, fecha os olhos e respira. Fica um pouco com você, tenta lembrar do que você sonhou. Como eu sei, a saúde, quando eu falo mente, é cérebro, tá? Como é que eu sei como é que está a saúde mental das pessoas? Saber se ela está lembrando dos sonhos. Tá? Se ela não está lembrando dos sonhos, eu já tenho uma noção, tá? A quantidade, o quanto o cérebro dela está em desarmonia. Se você não consegue lembrar do teu sonho, do que você sonhou, então isso, ali para mim já é um sinalzinho. A qualidade de sono, você tem que ter uma boa qualidade de sono, porque a gente está falando de uma parte orgânica. Então, a meditação, de princípio, ela está associada para você administrar e mudar todo o teu sistema orgânico cerebral. Né? Na Índia, né, existe uma linha de yoga chamada Yoga Integral de Sri Aurobindo, que ele faz uma síntese das grandes escolas de yoga. Ele não inventou nada, ele só compilou o que ele achava que era mais interessante para o desenvolvimento humano. E ele fala o seguinte, né, há uma frase dele, que a primeira natureza a ser reeducada, a primeira natureza a ser reprogramada é a natureza mental. Por que natureza mental? Porque nós seguimos padrões, e esses padrões estão inconscientes em nós. Né? Pessoas que dirigem, né? Então, assim, eu sou de uma época que quase nem todo mundo tinha condição de ter um carro automático. Então, eu tinha que sentar lá e passar marcha, não sei o quê. Nossa, todo esse movimento orgânico para o cérebro era muito complicado. Perna tremia, tu ficava com medo, não sabia, olhava para o retrovisor, aquela coisa toda. Você fazendo isso durante 1, 2 anos, 3, 4 anos, como é que você dirige hoje? Pode ter alguém ali do teu lado, você está conversando, né? Se o carro não for automático, tu está passando as marchas, tu está olhando tudo. Por quê? Porque isso já está no teu sistema automático. Na realidade, não é tua consciência que está dirigindo. Tu pode estar ouvindo uma palestra, você pode estar conversando com alguém. Quem está fazendo isso é automático. Isso é inconsciente. Então, a prática da meditação, nesse primeiro momento, ele tem um papel de criar um desconforto para a mente, para quebrar aquela rotina de acordar de manhã e fazer todos aqueles hábitos. Então, essa é a primeira prática, o primeiro exercício para você começar a sair da Matrix. Começa com você. Quebra esses hábitos e coloca hábitos diferentes. Vai desde acordar de manhã, fecha os olhos, 10, 15 minutos, fica em silêncio, olha para você, respira e visualiza seu dia. Aproveita, acrescenta aí nessa equação o que eu chamo da alma, conexão com o divino. Reza seu dia. Visualiza como você quer o seu dia. Dentro do xamanismo, esse é o arquétipo do visionário, por criador. Eu estou começando a quebrar aquele sistema, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Você é responsável pelos resultados da sua vida. Mas se começa ali na prática da meditação da manhã. Fez isso, vai para o mundo. Quais as demandas da minha natureza humana? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar. Eu tenho uma consciência divina, que eu preciso estar conectado com ela e alimentar, e tenho uma consciência humana. Então, você tem que viver dentro de um mundo, tá? Vamos dizer assim, binário. Tá? Natureza divina e natureza humana. O que é da natureza humana? Eu vou sair para fazer tudo que é da natureza humana. Quais são os compromissos da minha natureza humana? Tem que ir ao banco, tem que ir no mercado, tem que ir não sei o quê, ok. Isso faz parte. Executei todas essas tarefas. Quando eu começo a perceber que eu estou ficando irritado, que alguma coisa está me incomodando, né? Assim, eu já estou me contaminando.
Assim que eu puder chegar em casa, a hora que eu chegar em casa, eu vou tomar um banho, vou sentar e vou ficar em silêncio de novo. Esse ficar em silêncio, toda hora que eu paro, sento e entro em meditação, eu estou representando esse símbolo. Eu estou alinhando mais ou menos, né, voltando ao meu alinhamento céu e terra. Tudo que eu escuto a nível de música, né, vocês estão ouvindo aqui uma música. Está aqui. Ó. Essa música me coloca numa frequência. E é o dia todo. Quando eu vou ver televisão aqui em casa, é para a gente, de repente, ver alguma programação que é interessante, principalmente esporte, que a gente gosta muito aqui. Pronto, é para isso. Notícia, o que está acontecendo? Não. A única coisa que eu acompanho é a parte econômica, porque isso realmente afeta a todos. Mas se fulano derrubou outro, se passou para outro partido, aquilo ali é um grande jogo, aquilo ali é um grande teatro. Né? Eu não me envolvo, todo mundo parente, todo mundo come da mesma farinha. Então, assim, eu não vou me envolver com aquilo, eu nem vou ficar escutando, aquilo ali não vai me acrescentar nada. Tá? Então, como você acorda de manhã, você tem que ter já uma prática. O que você escuta, o que você vê, o que você lê, os ambientes que você transita, as pessoas no qual você vive, o ambiente molda o nosso inconsciente, sim. Eu estou só falando ainda, olha como é importante a natureza orgânica, tá? À noite, antes de dormir, toda uma programação. Evitar de ver tudo aquilo que está ligado ao mundo, tá? Esse mundo de Matrix, e você criar uma programação para você. Vai assistir uma palestra, vai ouvir alguma coisa que realmente vai impactar a tua vida. E antes de dormir, senta, bota uma musiquinha de meditação, prepara sua mente para dormir, para que você tenha boas conexões através do sono, né? Conexões, para que a tua mente, a sua mente mental, né, a sua mente divina, ela possa ali estar conectada com a sua mente orgânica. Essa conexão céu e terra, ela vai acontecer também na hora do nosso sono. Quando você tem sonhos, eles são assim, né, a gente chama de sonhos mais divinos, e você consegue lembrar, porque houve essa conexão. E essa parte divina, que aí eu falo, né, da mente cósmica, da nossa mente universal, ela tem a capacidade de atualizar o nosso cérebro para o contexto no qual nós estamos vivendo. Eu falo isso de experiência própria. Tá? Eu preciso entender, eu preciso estar conectado com essa transição planetária que a gente está vivendo. Então, prática de meditações. Quanto mais tempo eu tenho essas práticas de meditações, de ficar em silêncio, mais eu estou abrindo janela para que essa modificação aconteça. Qualidade de sono. Por quê? Vocês assistiram o filme Avatar? Tá? Se não assistiram, assista. Imagine que a minha consciência divina, para se manifestar nessa dimensão, que a gente chama de encarnação, precisa de um corpo. Esse corpo é o avatar. Tá? Então, há esse acoplamento da minha alma com esse corpo. Da mesma forma que quando você vai comprar um celular, já vem alguma coisa inserida nesse celular, tá? O meu avatar, o meu corpo, ele vai responder essas programações que estão no meu celular. Tá? E se eu não acordo para isso, eu vou exatamente viver do jeito que o meu avatar foi programado, e a programação dele é potencializada quando eu fico conectado com a Matrix e Maia. Tá? O nosso corpo orgânico tem vida própria? Tem vida própria. Freud e Jung chamou isso do inconsciente. Na realidade, você responde às suas programações. As tuas escolhas são baseadas nas suas crenças. Lembra lá da imagem que a gente viu das codificações? Então imagine, né? Se eu trago um índio aqui onde eu moro, ele vai olhar aqui para essa natureza, ele vai interpretar e vai me trazer algumas coisas. Se eu trago um empresário, ele vai olhar para aqui. Se eu trago um profissional na área de ecologia,
ele vai olhar para isso aqui e vai criar vários programas. A forma como ele olha e vai interpretar é o que ele tem codificado. Todo mundo para entender? Então, a disciplina diária e constante, o meu aprimoramento, os meus estudos, as minhas experiências dentro do campo espiritual, ele vai trabalhando esse avatar para que ele faça aquilo que a minha alma vem fazer, e não eu fazer o que o meu avatar está querendo que eu faça. Se você pega o filme Avatar, você vai ver. Ele tem, né, um corpo extremamente, né, assim, preparado para estar num ambiente onde os avatares vivem, né, aquele povo da floresta. E o que a menina faz com ele? A menina vai educar ele a usar aquele corpo no potencial correto. Porque ele vai ali com aquele corpo, numa programação de conhecer o inimigo, porque ele é um soldado programado. O corpo é de um avatar, mas a consciência que está ali é uma programação. A ideia do filme é justamente essa. Né? E no momento que ele recebe uma nova programação, há uma neuroplasticidade no cérebro dele, do cara que está inserido no corpo. E ele começa a entender que, cara, eu vou fazer alguma coisa errada, eu vou destruir um povo que vive em harmonia com a natureza. Então o filme se baseia muito nisso. Né? E essa ideia de quando os povos europeus conheceram as tradições tribais, que eles viam que eles tinham essa conexão céu e terra, que a filosofia deles era muito xamânica. O que é uma filosofia xamânica? É uma filosofia que você está inserido com a natureza, os povos pagãos. A primeira coisa que eles fazem é destruir essa ideia. Né? Então tem até aquela passagem, né, de um índio norte-americano, todo sentado, que no momento que os americanos, né, que o presidente manda perguntar a ele quanto você quer pelas suas terras para acabar com a guerra, e ele senta e manda o cara, escreve o que eu vou falar. E ele faz um discurso lindo, que essa carta foi lida na abertura da Eco 92 aqui no Brasil. Ele foi considerado o primeiro ecologista. Como eu posso vender o céu e a terra? Como eu posso vender a água que corre? Como eu posso vender os búfalos, o ar que eu respiro? Isso é precioso para o meu povo. Né? Tipo assim, é estranho vocês me pedir uma quantia. Qual o valor da mãe terra? Nós somos filhos da terra. Como eu posso vender a mãe? Cara, a carta é linda. E essa carta foi lida. Ele foi considerado o primeiro ecologista. E ele pede, não destrua, né? Não polua as águas, não polua, para que os filhos dos meus filhos possam ver aquilo que eu vi. Olha, a conexão que ele teve, então ali ele foi um canal para a mãe terra, que se aquele tipo de pessoas fossem viver ali, eles iam acabar com o sistema. E a gente está vivendo quase isso hoje. Né? E o pior disso é que eles não entendem que assim, o mineral vai sobreviver, o vegetal vai continuar aí, os animais vai continuar aí. Qual é a espécie que está em ameaça? É a nossa espécie. Essa destruição não é para os outros reinos. Os outros reinos vão continuar. E eles não conseguem ter essa percepção. Tá? Mas, quando eu olho essa nova geração chegando, eles já perceberam isso. E essa nova geração vai ajeitar isso. Isso é minha percepção. São mentes. É um sistema orgânico muito mais aprimorado do que o nosso. Né? Nós vivemos a transição. Hoje, o aquecimento, isso, nós não estamos criando essa preocupação, não está indo para o campo morfogenético? Da mesma forma que as crianças já sabem mexer no celular sem você, se ela ficar longe dele durante 5 até a primeira infância deles, essa nossa preocupação sobre a mudança climática já está no campo. Já vai vir seres preparados para mudar isso. Isso é minha visão. Tá? Vai vir seres preparados já para mudar isso, com mentes brilhantes para mudar isso. A menina que perguntou aí, né, o que a gente faz, espero que eu tenha respondido. Né? Às vezes eu entro no universo, saio pelo outro, assim, enfim. Respondi? Respondeu sim. Tá? Obrigada. Nada. Alguém mais aí? Alguma pergunta? Alguma... César, Aí. você falou muita coisa assim, que realmente que a gente vive, né? Essa Matrix louca, que você liga a televisão, você só vê notícia trágica, você só vê discórdia,
E isso que você falou da política é a mesma coisa. Confesso que uns meses atrás eu estou muito ligado no lance de política e não vou entrar nesse campo, mas você falou algumas coisas assim que realmente estavam me contaminando, me deixando, às vezes, vou dizer o vocabulário forte aqui, né? Puto com algumas coisas. E você falou o lance do despertar quando acordar, que não precisa, por enquanto, de um ambiente, né? Para você sentar ali, pode fazer na cama mesmo. E eu nunca tinha me parado para pensar nisso, porque a gente fica ali de preguiça. Esse momento de preguiça é o momento de você entrar em conexão consigo mesmo. E até porque o que você falou de qual é o nosso primeiro contato quando a gente acorda? É pegar o telefone, é ligar a televisão, e isso já te contamina. E esse lance de você acordar, respirar e se conectar, eu acho assim, foi um despertar muito grande para mim, porque você não se contaminou com o mundo lá fora. Você ainda está consigo mesmo. Eu acho que isso, e depois, como você falou, ir para o mundo, né? Com outra mentalidade, com uma preparação, né, mental já mais forte. Eu acho que assim, houve esse despertar muito interessante. Desculpa o áudio, porque o moleque tá tocando fogo na casa. Esse despertar, para mim, eu acho que foi muito interessante. A primeira coisa que eu faço é acordar às 5 horas da manhã, aí pego o telefone para ver se algum aluno te marcou e eu vou lá ver o que, que aconteceu pelo mundo. Já, com certeza amanhã já não vai, isso vai acontecer. Primeira coisa, eu vou acordar, vou sentar 5, 10 minutinhos e vou olhar para dentro de mim. Porque a minha espiritualidade sempre fala, as respostas estão sempre dentro da gente. O problema é que a gente não se conecta. O problema é que a gente não olha para dentro da gente, né? É mais fácil olhar, buscar fora. E geralmente fora é o que nos frustra, né? Nos deixa frustrados. Porque a gente nunca vai achar nossas respostas no outro, assim, na gente. E sempre quando tem jornada, eu já estou assim, por exemplo, até agora em setembro. Milton, teve essa última, eu já estava para explodir. Porque muitas informações que eu falei para você, né, acabei de falar aí, de política, de pessoas, eu lido com muitas pessoas, diversos tipos, religião, não importa. Né, a diversidade é assim. E, e eu não estava sabendo lidar com esse tipo de situação, né, porque o que as pessoas estão pensando ultimamente, o que as pessoas colocam para fora, e lógico, cada um pensa de uma forma, né? E não posso aceitar, mas eu tenho que respeitar. E isso estava me causando muito mal mesmo. E lembra que eu falei para você tentar. E hoje, com essa reunião, você me deu um despertar diferente, né? Eu gosto muito de ver sim as reportagens para ver o que está acontecendo. E sempre quando terminava a reportagem, eu ficava chateado, eu ficava, pô, não é possível, eu não quero mais isso para mim. Isso estava me envenenando, me deixando chateado, me deixando, poxa, como pode um exemplo, um adulto fazer isso com uma criança, né? E isso me, 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 me deixa muito chateado, muito triste, para não falar outra coisa, né? E trazendo aquele sentimento ruim, aquele veneno para dentro de mim. E eu agradeço a você por se disponibilizar um domingo, de passar essas mensagens assim, né? Que no fundo tem o seu fundamento, que causou esse start em mim, né? De olhar, um olhar diferenciado para como você ir para a meditação. Porque às vezes o que eu fazia? Eu acordava, ia pegar uma moto, ia trabalhar às 5 horas da manhã, aí tinha um tempinho, uma hora ou outra eu ia meditar. Mas aí o que acontecia? Minha mente já estava toda perturbada.
pelo ambiente externo, pelo que meus alunos falavam, às vezes desabafavam. Então, assim, eu já estava contaminado e eu não conseguia me conectar muito comigo mesmo, porque minha mente já estava confusa. E minha meditação não era muito pura, né? Apesar de, sim, né, você estar meditando ali, mas não era uma coisa que eu conseguia olhar mais para dentro. Era uma coisa mais superficial. Então eu vou fazer esse exercício de acordar, sentar na cama. Primeira coisa, olhar para dentro de mim, porque a mente não vai estar poluída. Se eu tiver algum sonho, eu vou procurar entender esse sonho através da minha meditação. Se não, vou olhar para dentro. E é isso, só agradecer esse start aí, porque quando você falou isso, eu entendi muitas coisas do meu dia a dia. Muitos sentimentos que estavam me envenenando, me deixando muito desgostoso, né? E quem sabe um dia eu encontre uma casinha, que é o meu sonho, na beira do rio, né? Minha mulher não gosta muito disso não, mas quero nem saber, vou carregar ela, vai ver da terra. De ali, abre a janela, tá o rio, tal, vou ali meditar no deck, quem sabe. Obrigado, César, valeu. Continue sonhando, Alan. Eu sempre sonhei, né, em viver num lugar como aqui. Você conhece aqui onde eu estou, né? E esse é um sonho que tem 6 anos, né, que eu consegui realizar. Ou seja, eu acho que vai existir um momento, né, que se a gente realmente desejar profundamente e organizar, né, o nosso sonhador para isso, a gente consegue, né? Ou seja, eu não sou aqui melhor nem mais poderoso do que ninguém que está aqui nessa sala, tá? Mas eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Eu posso ser até muito mais, tem hora que eu ainda me cobro um pouquinho, né? Mas é possível criar um mundo, né? Você criar o seu próprio Maia, a sua própria Matrix. Eu criei o meu, né? Foram assim 20 anos criando ela, né? Eu estou aqui, tá? Assim, eu só vou poder realmente confirmar e colocar algumas coisas como uma receita teoricamente de bolo quando eu tiver com meus 90 anos. Aí eu vou escrever o último livro. Olha, a receita foi essa que eu fiz, segue aí e vê se vai dar certo com vocês. Por enquanto, eu estou ainda ali como o alquimista, mexendo com os meus elementos, mas eu já me trouxe bastante coisas interessantes na minha vida e confortáveis. Lá, quando você fala dessa questão da conexão, é importante, não importa por enquanto qual é o ambiente. Hoje eu tenho um quarto aqui separado, eu acordo com o galo cantando, mas a minha vida não era assim, né? Então, como eu falei, tem 6 anos que eu estou aqui. De 6 anos para trás eu morava no Rio de Janeiro, tinha, né, 4, 5 compromissos de emprego, era acordar às 5h30 da manhã, fazer minha meditação ali de meia hora, 6 horas eu já estava pegando, né, o caminho humano para fazer o que eu tinha que fazer. A diferença eu já trabalhava com aquilo que eu gosto de trabalhar, projetos sociais, cuidando de pessoas, falando sobre isso aqui. Então, assim, eu não tenho um trabalho, né? Eu não chamo o meu trabalho de um trabalho, porque é prazeroso. Se vocês quiserem, eu vou ficar com vocês aqui até 5 horas. Vamos só parar para almoçar, a gente volta e vamos continuar nosso bate-papo. Isso me alimenta. Isso, para mim, é fundamental. Acho que todo mundo tem que encontrar na sua vida o seu dom, o seu talento. Isso é a minha base quando eu vou cuidar de alguém, né? E, enfim, isso é fundamental. Acordou de manhã cedo, se conectou com o seu eu maior, vai para o mundo. A gente não pode esquecer que nós estamos aqui no propósito de estar encarnado. Então, não é fugir da realidade, mas entender a realidade. No momento que eu entendi o jogo, no momento que eu entendi Matrix, eu parei de brigar com Matrix. Eu não brigo com Matrix. Não. Eu aprendi a interagir com ela, caminhar no mundo de Matrix sem me contaminar. É isso que eu faço, tá? Eu aqui em Vassouras, eu tenho projetos sociais ligados à prefeitura, ou seja, eu transito no meio de político. Eu não quero ser um político. Eu só transito ali, tento conectar com aqueles que têm uma visão um pouco parecida com a minha e apresento o meu trabalho. Pronto, não me envolvo. Volta e meia, eles fazem uma confraternização, vai ter uma festinha em tal lugar, e eu já deixei para eles, poxa, minha agenda é complicada, aquela coisa toda, e paraná, pronto.
E quando eu estou no meio deles, eu procuro ser um pouco parecido com eles. Não boto uma roupa que vai ser muito diferente, tento falar a linguagem deles, né? Ali no meio é um pouquinho de política, um pouquinho de futebol. Então, quando é no futebol, eu vou mais para o futebol, porque política eu não gosto muito de estar falando, mas eu interajo ali, não brigo, nem estou ali para dizer, olha, existe uma outra conexão, outro mundo, não. E vão olhar e falar, porra, maluco, esse professor é maluco, não dá para ficar aqui. Então, assim, o que foi que eu entendi? Esteja dentro do mundo, mas não faça parte, não se contamina com ele. Eu aprendi tipo assim, a não me contaminar. Tá? Pô, César, qual é a técnica? Olha, eu só procuro ouvir de uma forma que eu não vá sintetizar em mim. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. O cara quer desabafar, ele quer falar, ok. Mas eu procuro não me contaminar. Como você desenvolve isso? Cara, não me pergunta porque eu não sei. Tá? Assim, a pessoa tá ouvindo, tá falando. Quando eu estou como terapeuta, eu preciso aprofundar a minha escuta, principalmente os atendimentos online, que é diferente do presencial. Presencial, eu sinto o campo da pessoa. Me vem informações para que eu possa passar para a pessoa. Online, eu tenho que fechar os olhos e ouvir. Eu tive que desenvolver a minha escuta. Então, eu preciso sentir o que a pessoa está falando para que eu possa, de repente, ter uma noção. Isso é uma nova tecnologia que começou a partir da pandemia. Eu estou aqui desenvolvendo uma outra habilidade. Para mim, é muito mais prático eu estar com a pessoa e sentir o campo dela. Só que agora eu tive que desenvolver outra. E que está sendo ótimo. Está sendo uma outra ferramenta de eu ajudar pessoas, às vezes, à distância. Ok. Isso é Matrix. Estou usando uma ferramenta para o meu trabalho, sem me contaminar com ela. Eu tenho um tempo de ficar de frente para uma tela. Eu tenho uma agenda durante a semana que eu não passo daquele número de pessoas. Só vou começar a atender quando tiver vaga. Eu limitei. Se eu entro na questão, porra, eu vou ganhar dinheiro com isso, cara, eu vou atender 15 pessoas no dia, no final do dia eu estou acabado. No dia seguinte, pronto, isso vai acabar comigo. Porque é aqui, ó, vem direto no meu cérebro quando eu estou ouvindo o fone. Bota o fone de ouvido e escuta as mazelas. Cara, aquilo vai lá dentro. Eu tenho que dar um intervalo de 10 minutos, 15 de cada uma, limpar a minha mente para que eu possa estar para o outro. No final do dia, cara, a cabeça tá... Eu tenho que sentar para meditar para poder ir dormir. Mas, enfim, é o meu cargo, é a minha profissão. Então, a ideia é aprender a caminhar nesses mundos, nessas dimensões, não brigar com Matrix. Nós não temos força para isso, mas não se contaminar. E ter um projeto para que eu não precise tanto estar interagindo dentro desse mundo, que foi o que eu criei. Quando eu morava no Rio de Janeiro, quantas vezes eu estava ali na minha meditação de manhã, eu escutava assim, não sai agora. Eu não saía. Ligava para o lugar, olha, eu vou me atrasar, não sei o quê, parará. Também não queria saber o que foi que aconteceu, se aconteceu alguma coisa no meu trajeto. E eu ouvia. E uma vez eu ouvi assim, filha ou filho, não existe bala perdida. O que existe é pessoas perdidas de si mesmo. Eu nunca mais eu esqueci o que ele me falou. Tenha tua mente limpa para que a gente possa te auxiliar e te proteger. Então, eu queria contribuir com um pensamento, né, uma conclusão aí. São 17 anos, né, já nessa jornada aí do autoconhecimento, né, estudando bastante. Uhum. E uma coisa que eu percebi, né, que o meu primeiro mestre, na verdade, já tinha me falado lá atrás, né, hoje ele nem está vivo, né, que foi meu professor de teosofia, que é da onde eu faço parte, né, da Grande Fraternidade Branca, né, que é a escola teosófica. E ele já tinha falado, né, contando a experiência dele, que a jornada do autoconhecimento requer conhecimento, né? Ele disse isso assim que eu achei bem interessante, né? E naquela época eu não entendi muito bem, né? Mas hoje, já na minha própria conclusão, depois de 17 anos, todo mundo tem uma casa 9, uma casa 10, uma casa 11 no mapa astral, todo mundo tem um Júpiter, né? Todo mundo tem um Saturno. Então, assim, todo mundo tem a capacidade de ser um mestre, né? Todo mundo tem a capacidade de ter o conhecimento, de estudar.
A primeira vez que eu fiz meu mapa, eu não entendi nada. Eu tinha 20 anos de idade, eu não entendi nada. A segunda vez que eu fiz, já no retorno de Saturno, eu nem sabia, na verdade, porque eu ainda não era astróloga, eu também não entendi nada. Eu só fui entender quando eu estudei astrologia, entendeu? Então, assim, eu só fui entender efetivamente esse mundo xamânico quando fui estudar teorias xamânicas, né, terapias xamânicas. Eu só fui entender efetivamente a alquimia quando fui estudar alquimia. Então, assim, é importante o conhecimento. Porque se você não tem o conhecimento, você não sabe, na verdade, que você tem dentro de você o visionário, o curador, você tem o mestre, né? Você tem o guerreiro, você tem Júpiter dentro de você, que é o professor, né? Você não sabe que o seu corpo é alquímico, que toda vez que se conecta com informações negativas, você solta hormônios tóxicos no corpo, né? Então é importante você saber tudo isso, né? É importante você ter o conhecimento. E a meditação, ela vai muito mais além do que só o silêncio, né? Você aprender a ficar em silêncio. Ela fabrica oxitocina no corpo, né? Você fabrica uma substância da felicidade dentro do seu corpo, que é uma substância importantíssima para que você seja uma pessoa mais confiante, para que você seja uma pessoa mais alegre, porque nós temos polaridade, né? Nós somos positivo e negativo. Então, assim, e o negativo não é o negativo efetivamente que a gente conhece. O negativo, na verdade, é a nossa espiritualidade. Então, a gente necessita do negativo. Ele é importante para a gente. Não é só viver na positividade. É através dessas horas mais densas que a gente busca a evolução, que a gente busca o conhecimento. Porque a gente, na verdade, está trabalhando a nossa substância Mercúrios, que é a nossa substância da espiritualidade, da fé. Então é importante que se você se conecte com coisas negativas, porque é elas que vão trazer o impulso, aquela mola, né, para a gente poder crescer e evoluir. Então, assim, o negativo ele é importante para você saber em que nível consciencial você está na vida. Então, assim, você só vai conseguir saber isso no momento que você sai da condição de pedir e você entra numa condição de eu agora quero ser independente. E a independência, ela vem com conhecimento. É claro que é importante as práticas, é importante, né? Você tem que ter as práticas, né? Mas mais do que a prática é você saber o porquê você está fazendo aí, aquilo ali. E isso só vem através do conhecimento. Então, assim, isso é o que eu tenho, assim, tipo, de 17 anos já nessa jornada, de todas as escolas que eu já participei, de todos os grupos, de todos os mestres que eu já tive, honrando sempre os meus mestres, porque eu sempre aprendo muito, né? Independente sabe, acho que não é essa visão, né? Se sabe mais, se sabe menos, sabe? A gente sempre aprende. Então, assim, o que eu queria deixar aqui é que a gente precisa ter conhecimento, que a gente precisa estudar. É importantíssimo, né? Porque senão a gente fica o tempo todo assim, por favor, me ajude, por favor, me ajude. E esse mestre existe dentro da gente, né? A gente pode ser independente do mundo lá fora. É só a gente entender como tudo funciona dentro da gente e através de conhecimento. Que eu quero deixar, assim, quando você fala dos cursos que você está querendo fazer, eu acho assim, eu acho que é isso aí, a hora é essa, entendeu? Assim, eu acho que esses cursos vão ser impulsionadores, né? Eu acho que todo mundo tem que estudar. Eu acho que esses cursos que você está querendo fazer, eu vou fazer com certeza, porque sempre aprendo, sempre reciclo, sempre algo novo que chega. Então, assim, é essa mensagem que eu queria deixar, assim. E eu queria te dar os parabéns também por você estar pensando nisso, né, e começar a passar o seu conhecimento, para você deixar o seu legado. Eu sou sua discípula aí, com certeza eu vou estar junto com você. E aí eu queria também te dar os parabéns aí, porque você está tendo essa visão, né, maior, assim,
de passar o conhecimento, né? Isso é muito importante. Escrever um livro, deixar aí a tua jornada, né? Gratidão, obrigada também por tudo. Obrigado, Renata, aí pela sua contribuição, pela sua visão, né? Essa questão do conhecimento, né? A gente nunca para, né? A gente nunca para. Há anos atrás, né? Assim, ainda no César antigo, né? César era considerado um projeto que não daria certo na vida, né? Eu escutei muito isso na minha adolescência, na minha infância, e não, assim, né? Eu também sou constelador sistêmico, então, assim, nada de culpar meus pais, nada disso, né? Essa visão também foi curada em mim, porque a gente sempre tem que culpar alguém, né? Então, ali eu achava que, pô, como eu não tinha dentro da minha casa, né, os incentivadores, eu achava inconscientemente que o culpado estava dentro de casa, tanto que a primeira oportunidade que eu tive de sair de casa, eu saí financeiramente, quando eu estava com dinheiro, deixa eu morar no meu canto sozinho, porque, pô, aqui em casa não rola, né? E isso era uma forma de uma parte minha, achar que, assim, o resultado da minha vida estava ali dentro da minha constituição familiar, que não estava tão errado, mas não a nível de culpar, né? Mas, na realidade, hoje eu entendo, né, assim, que eu estava sendo inserido em sistemas em estudo que não tocava a minha alma, né? Então, no momento que eu encontrei aquilo que inspira a minha alma, eu me tornei um especialista, né? Então, assim, o gosto por estudar que eu não tinha ali na minha infância, na minha adolescência, porque, assim, né, eu ia para a escola que eu tinha que aprender, né, todo aquele sistema ali, né, do ensino, e tinha que provar para eles que eu aprendi através de uma nota. E como eu já era um serzinho meio assim, né, eu acho que eu já brigava com a Matrix de uma forma inconsciente, né, eu batia de frente, eu era o bagunceiro, eu era o revoltado, eu era o cara que fugia, enfim. O meu padrão na minha infância era o garoto levado, e eu escutei muito, cara, esse projeto aí não vai dar certo na vida, aquela coisa toda, porque ali também não tinha um mestre que pudesse olhar para mim e falar assim, esse garoto tem um dom, né? A gente só precisa ajudar ele a se encaixar, que é o que eu tenho hoje com a minha filha. A minha filha tem um dom, e qual é meu papel como pai? Ajudar ela a se encaixar no mundo, encontrar o caminho dela dentro do propósito de vida, e o dom que ela tem, ajudar ela a potencializar. Então, eu não tive isso dentro do meu sistema, mas tranquilo, hoje eu tenho isso para oferecer para minha filha. E os mestres que eu tive no meu caminho ali, né, eu tive um professor chamado César, na realidade ele era um professor, e na época também minha mãe tinha me levado para fazer consulta com ele, que ele era um psiquiatra. E eu me lembro, né, ele chegou para minha mãe, olha só, o teu filho não tem nada, ele só é um cara com muita energia, e tem que direcionar essa energia dele, né? Então, eu fui levado para fazer esporte, natação, judô, toda aquela história de pegar a criança com muita energia, né? Muito elétrico e direcionar essa energia dele, e eu passei por tudo isso. Mas no momento que eu encontrei aquilo que realmente a minha alma tem um potencial de desenvolver, eu comecei a estudar, né? E eu nunca mais parei de estudar. Então, você está falando de conhecimento, né? Ontem foi a minha formatura no mestrado, 2 anos, né, fazendo mestrado, né? A pandemia me fez eu voltar a estudar, com essa questão de cursos online, eu falei, pô, é agora, né? E eu me adaptei muito bem nisso, né? Então, ontem foi a formatura, aquela coisa toda. Agora eu já comecei, agora eu comecei o doutorado, são mais 2 anos, né? E dentro do meu universo, cara, falar, né, sobre a mente humana, falar ali, né, sobre neurociência do comportamento. Eu estou inserido dentro desse universo, porque eu acho que eu tenho como contribuir, não ali dentro do universo acadêmico, ali eu sou o César, o aluno, né, que de vez em quando eu falo, eu procuro trazer uma fala assim, muito dentro do universo deles, não sair muito, mas eu tive um professor, né, que foi ali o meu mentor dentro do meu mestrado, que ele é uma mente mais aberta, então ele me orientou muito na hora de eu fazer o meu mestrado, né, e a base desse mestrado já vai ser um livrozinho que eu já vou ali, sei lá, de 40, 50 páginas,
já vai ser um livro que já está pronto, né? Assim, foi uma pesquisa que eu fiz, né, falando sobre a mudança de comportamento e como a neurociência interfere na parte cerebral para tratamento disso, daquilo. Assim, ele me ajudou muito a pegar artigo científico para colocar ali e foi aprovado, né, a minha TCC. E agora eu vou para o doutorado. Ou seja, dentro de um universo que eu curto, eu adoro estudar aquilo. Então, assim, o conhecimento, ele faz parte, porque hoje vocês vão sair daqui com uma outra visão. Isso já é neuroplasticidade. Vocês já vão olhar o mundo amanhã de outra forma. Já houve uma mudança na nossa parte cerebral e que facilita inserir na meditação essa expansão da nossa mente, essa conexão. Tá? Então, assim, eu tenho uma meditação que eu procuro alinhar minha mente cósmica com a minha mente humana. Eu faço esse alinhamento todo dia, para que essa mente cósmica atualize a minha mente orgânica, para que eu possa estar inserido dentro desse contexto planetário que eu me encontro agora. Essa é uma prática de meditação que eu faço diariamente. Né? Céu e terra tem que estar conectado, ou seja, mente divina e mente humana. Porque quando a gente sai desse universo aqui do despertar da espiritualidade e a gente vai para o universo mais humano, eu sempre tive essa visão que 80% dos nossos grandes desafios não é espiritual, ele é humano. Vamos botar 15 dias atrás, ou 20, se a minha conta não estiver aqui errada, tivemos uma jornada aqui. Né? E essa jornada, ela mexeu com muitos conceitos de pessoas que vieram para conhecer pela primeira vez, aquela coisa, todos saíram mexidos. Houve uma neuroplasticidade, tiveram informações através de experiências totalmente diferentes. Então, uma das coisas que eu gosto muito dentro do universo xamânico é que algumas jornadas, ela tem um papel de quebrar o teu controle, aquilo que tu acha que tu controla, te insere num ambiente totalmente desafiador e diferente, aquilo ali cria um impacto, e é dentro desse impacto que abre uma janela de oportunidade de você ter novas experiências. Essas novas experiências te traz alguns insights, algumas informações, e essas informações, elas têm uma modificação na nossa rede neural. Agora, a semente está ali. Se ela vai germinar, vai depender da sua disciplina. E quando eu falo de disciplina, isso é humano. Quando eu falo da disciplina constante, diária, então eu falo assim, há diferença de uma intensidade. As pessoas, quando vêm para a jornada, elas têm uma intensidade de informação, energética, de tudo. Mas aquilo ali não é a frequência dela. Né? Um exemplo, chegou aqui vibrando 4, 5, sai daqui vibrando 10. Amor puro, né? Aceita tudo, perdoou todo mundo, mas isso não é a frequência dela. Ela estava num ambiente no qual ela foi potencializada, todos os corpos dela estão alinhados, ela sai daqui numa plenitude. Mas isso daqui a 5, 10, 15, 20 dias, aquilo vai caindo. Por quê? Porque aquilo ali não é a frequência dela. E se ela não manter uma disciplina, se a frequência dela é 5,5, se ela manter uma disciplina, ela pode ficar em 6. E sustentar esses 6, conforme os conhecimentos, os estudos, as experiências. Qual é a próxima jornada? Deixa eu me submeter a uma nova jornada, para que eu tenha novas experiências. Então, a jornada xamânica, eu tenho muito essa visão, né? E uma que eu considero extremamente poderosa, e que às vezes é colocada de uma forma muito errada, está tendo muita confusão em relação a isso, são as práticas que você utiliza o chá. Porra, aquilo ali então, eu considero uma das semanas mais poderosas, porque você vai mexer com a tua parte cerebral. Né? Esses chás, eles têm esse poder, e isso, quando os xamãs têm contato com isso, eles tiveram numa forma de entender e expandir a consciência deles, para que eles pudessem sair da mente Matrix, que já existia também já na época, né? Para que ele ampliasse a visão dele, para ele ter a informação daquilo que ele precisava. E quando isso era utilizado de novo? Raras exceções, ou algumas tribos têm, uma vez por ano, eles fazem a cerimônia.
Uma vez por ano. Você vê o que é Matrix. Pegaram essa tradição, codificaram isso de uma forma até muito errada, dentro da minha visão, até, né, um guardião desse conhecimento, e transformaram isso numa religião. E aí você tem, todo mês, as pessoas utilizando algo que era muito sagrado, que para mim isso é uma profanação, e utiliza isso como religião. Mesma coisa o xamanismo se tornar religião. O xamanismo não é uma religião. O xamanismo é uma filosofia e um conhecimento de vida. Mesma coisa, você já imaginou se o tai chi é uma religião? Se a capoeira é uma religião? É uma filosofia. Foi o que aconteceu na época dos Atlantes, né? Eles usaram muita magia, inclusive a ayahuasca foi usada de forma que a época dos maias, dos astecas, dos toltecas, né? Então eles usaram a ayahuasca, os chás, né? Enfim, vamos chamar de chás, sim. de forma profana. Eles usavam para tudo, né? Tudo era, vamos expandir a consciência, vamos expandir. Só que tudo na vida que você faz em excesso não funciona, não dá certo. Tem que ter um plano, né? Tem que ter um plano ali de estudo, né? Para a coisa se desenvolver, que é o que está acontecendo agora. As pessoas estão usando a torta e a direita como achando que é igual você só meditar. Só meditar é ótimo, excelente, é maravilhoso, é fundamental, mas se você não tiver o conhecimento, você vai ficar uma pessoa estática, como você vê várias pessoas que meditam, fica lá, não tem raciocínio, porque você tem elemento fogo e terra no corpo, você não pode só trabalhar o seu ar, a meditação trabalha o ar, mas você não pode só trabalhar isso, tem que trabalhar o fogo e terra. É importante você realizar, aterrar. Então, assim, se você não trabalhar todas as substâncias dentro do seu corpo, e a terra vai falar o quê? Né? A terra vai falar o seguinte, você precisa pegar o conhecimento, né, o elemento ar, e colocar em ação, né? Você precisa colocar em ação, e cada vez mais em ação. Então, é importante que você tenha o conhecimento também, até para não ficar como está agora, né? As pessoas estão fazendo assim, sem ter noção do que estão fazendo, entendeu? Você tem um plano, né? Metas, submetas, e o que são. A gente está num plano físico, né? Então é importante isso. Quando você fala que está sendo usado quando você fala que está sendo usado de qualquer jeito, eu entendo. E realmente é isso aí. Eu também acho. Então, pegando essa tua fala, Renata, assim, para mim, primeiro falta um mestre dentro desse contexto, né, porque hoje a gente está tendo um acesso de conhecimento, mas é tudo muito superficial. Tá? Gente, tem microfone aberto aí, por favor, fecha aí. E é superficial, né? Uma vez eu vi uma pessoa, até numa sala com ela, assim, a gente não precisa do mestre, porque nós temos o mestre interno. Sim, todos nós temos o mestre interno. Né? Mas até você chegar a se conectar com o teu mestre interno, você precisa de um mestre que te ensine a chegar lá. Então, assim, você vê que uma informação já é codificada de uma forma errada. Não, o caminho pode ser sozinho porque eu tenho um mestre interior. Aí eu falo assim, tá, mas tu já conseguiu? Será que esse cara que tu tá ouvindo é teu mestre ou são suas sombras? Ou é o teu id? Ou é o teu ego que você está ouvindo? Sabe? Confúcio tinha mestre, né? Sim, então Confúcio você vê. Tinha Laodicé. Nossa, cara. Platão tinha Sócrates, né? Todos eles tinham mestre. Jesus tinha mestre. Como é que a gente não vai ter um mestre? Eu tenho os meus mestres, ok? Né? E hoje a nossa relação é uma coisa quase que assim de troca de informação, mas é pela bagagem que eu tenho já hoje. Mas continua sendo meu mestre. Eu não sei tudo. Né? E quanto mais eu estudo, menos a impressão que eu tenho, porque assim, caramba, eu vou entendendo coisas, eu vou, sabe, assim, vai expandindo a minha consciência. Então, estudo um mestre para poder orientar, porque a informação, né? Eu tenho aqui o mapa para me atravessar a floresta, ir lá na floresta amazônica, mas se você não tiver um guia, além do mapa, que é o conhecimento de como atravessar, arriscado você não chega lá. Quem é o guia? Quem é o mestre? É o guia que já faz aquilo ali há anos. Tá, mas eu tenho um mapa, tá, então tentei sozinho.
sabe? Então, assim, muitas das vezes a gente perde um pouco, né, dessa noção. E quando você coloca essa questão, né, eu até trouxe de volta aqui o símbolo, né, da estrela de Salomão, nós temos que entender que, se estamos num mundo manifestado, é um mundo encarnado, o nosso grande trabalho, ele é nessa dimensão. Então, vejo também dentro do caminho espiritual, eu passei por isso, tá? Quando no meu despertar, eu fugi do mundo de Matrix, eu disse não, botei uma mochila nas costas e caí na estrada. Então, a minha estrada era, eu ia viver em comunidade, eu ia para as tribos, eu ficava com os Hare Krishnas, enfim, estou lá cantando meu mantra, aquela coisa toda, e o mundo aqui se apegando, né? Às vezes eu cheguei uma vez a ficar quase 6 meses sem ligar para minha mãe, minha mãe achou que tivesse acontecido alguma coisa, né? Eu tive que pedir desculpa porque não era, né? Enfim, a irresponsabilidade, porque eu neguei toda uma história de um mundo de Matrix, foi a forma como na época eu entendi, e entrei naquele mundo espiritual, e cantando mantra, e aquela coisa toda, o mundo pegando fogo aqui fora, e eu tô lá, né? Cara, isso aqui é prazeroso eu ficar aqui. Até que um dia, numa meditação, me veio e falou assim, filho, ok, o que tu está fazendo aqui? O teu trabalho não é aqui. Se fosse para você nascer, fosse para você viver como monge, você teria nascido na Índia. Eu me lembro dessa informação que chegou numa meditação. O teu trabalho não é aqui, o teu trabalho é lá embaixo. E aí, claro que eu relutei com essa história toda, não sei o quê, mas a vida se encarregou de me trazer de volta para cá. E aí surge a história da minha filha, né? Então eu vinha, e a Alessandra na época era uma namorada, aquela coisa toda, e enfim. E numa dessas saídas, aquela coisa toda, houve uma semente. E aí, cara, e agora? Larga, deixa de ser monge e vem para o mundo. E foi o que eu fiz. Falei, cara, agora eu tenho que voltar para cá. E aí eu estruturei minha vida. Hoje, quando eu olho, o nascimento da minha filha fez com que eu estruturasse a minha vida, voltasse para o mundo e tipo assim, se vira, irmão. Você agora é um chefe de família. Não é mais só você. Eu comia qualquer coisa, estava em qualquer lugar. Agora tem 2 na tua responsabilidade. Claro que na época eu não vi isso. Foi assustador, foi complicado, tudo. Tudo que uma mente humana, os meus medos, os meus egos, tudo veio à tona. Foi um trabalho de cura. E eu tive que me superar. E eu tive que vencer esses medos, esses demônios. Aquilo foi um trabalho de cura. E eu me tornei um chefe de família, ao mesmo tempo tendo que ser, né, um facilitador. Cara, equalizar tudo isso foram muitos anos. Né? E eu consegui. Hoje eu estou aqui. Tenho esse cargo de ser, né, um líder dentro de um caminho espiritual. Tenho o cargo de ser ali também um facilitador, um terapeuta. E ao mesmo tempo sou um chefe de família. Equalizar tudo isso parece que é simples? Não, não é simples. É desafiador. Mas eu estou crescendo com tudo isso. Eu estou entendendo como é que isso funciona. No meu caso, pego essas informações e estou aqui passando para vocês. Não é para negar Matrix, entenda como é que ela funciona. Não é para ficar, vai para o mosteiro e fica lá ontem. Pô, cara, isso é fuga. Se fosse para tu nascer por um monte, tu tinha nascido lá. A tua encarnação não erra o lugar que você nasce. Então, há um propósito. Aí, quando você vai para a astrologia também, que é um dos meus conhecimentos, então, estou lá. Qual é a minha missão aqui? Então, eu tenho ali o Senhor do Carmo na casa 7. Pô, a casa de quê? De associações, a casa, né? Minha casa 3 está lá, tá em Escorpião. Pô, então o cara veio para ser ali, como é que eu ganho dinheiro? Pô, né, o Escorpião é quem é? É o alquimista, é o mago, é o cara que vai se aprofundar no inconsciente coletivo. Né, a tua comunicação está onde? Pô, está lá, né, o dom da comunicação. Ou seja, você veio para passar teu conhecimento. Você não veio para ficar de novo no mundo como, sabe, um peregrino, você já fez muito isso. Você veio passar teu conhecimento. Né, o meu desafio está ser chefe de família. Né, porque o Senhor está lá e Vênus está na minha casa 7. Então, aonde está o meu Dharma? É saber me relacionar, principalmente com o sagrado feminino, e passar o teu conhecimento. Está ali, teu conhecimento está ali. Né? Então, assim, quando eu olho para o meu mapa, eu entendo a minha história, eu não vou ficar brigando com ela. Relaxa, se organiza e vai. Nessa encarnação é isso. Pode ser que numa outra venha uma coisa diferente. Isso é autoconhecimento. Entende? Então, assim, a jornada,
ela não é simples. Eu nunca falei que a jornada é simples, mas ela também não é impossível de ser feita. É uma escolha, né? Você quer entrar nessa jornada efetivamente? Porque, afinal de contas, foi o plano que você traçou com Deus quando você reencarnou, né? Pronto. Então, quando a gente volta aqui para essa imagem aqui de Matrix, tá ali, ó. Tem duas pílulas. Tu quer viver na ilusão, que é a pílula azul, tu quer a realidade, que é a pílula vermelha. Você faz a escolha. E Neo significa o buscador, né? Morfeu é o mestre, né? Nessa trilogia ali de Matrix. Esse filme foi baseado em cima da filosofia de Maia, tá? O escritor, ele leu ali todo o mito ali, né, dos escritos indianos e criou Matrix. Então, assim, não, eu quero sair da realidade. Então, quando Siddhartha ele sai, né, do sistema familiar dele, ele vai encontrar os mestres na floresta e fica lá meditando. O pequeno Buda retrata um pouquinho dessa história de Siddhartha. Ele sai dessa ilusão que o pai dele criava, né, tudo bonito, né, tudo belo, ele não sabe, todo o conforto para não sentir dor, e ele vai para a realidade humana. Então ele conhece a morte, ele conhece que tudo é efêmero, aquela coisa toda, e ele vai para a floresta meditar junto lá com os faquis. E ali ele entende Matrix, volta e cria, né, o que ele fala, olha, a gente só tem que aprender a interagir entre o céu e a terra, não se apegue às coisas humanas, porque tudo é transitório e passageiro, mas também não é para você negar. Se o universo está te oferecendo, usufrua, mas com um propósito. Qual é o seu propósito e significado? O que você vai fazer com isso? Pronto, né? É justamente isso. Né? Então, assim, outro dia a minha filha falou assim, passamos aqui na cidade, filha, está acumulada ali, vamos lá na loteria jogar, não sei o quê. Aí ela, pai, não sei o quê. Eu falei, cara, joga. Vai que, né? Mas o que a gente vai fazer com isso, cara? Se por acaso ou você ou eu, se vem essa energia chamada dinheiro pra gente, pô, imagine, se com pouco eu já faço muito, imagine eu com um recurso desse, eu crio uma fundação. Então, assim, não é questão daquilo que o dinheiro vai fazer na minha vida, é o que eu vou fazer com ele. Cara, exatamente. Eu crio um projeto, eu monto uma fundação, eu conheço muita gente boa para trabalhar comigo. Galera, olha só, a gente tem agora o fermento do bolo. Vamos crescer esse bolo? Todo mundo junto? Vambora! E isso não é só meu, existe gente no mundo todo milionária criando projetos fantásticos. Eu conheço vários projetos, né, que precisam do fermento chamado dinheiro, que vamos dizer assim, que é a matéria-prima de hoje que essa associação criou, que esse universo criou. Ok, dinheiro é uma energia extremamente poderosa. Então, não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem, tá? É o ser, né? Não é o ter, é o ser, né? Isso, meninos e meninas, eu tenho que finalizar, que já estão, ó, o pessoal está falando que tem que fazer isso, fazer aquilo, está na hora do almoço, né? Então, eu quero aqui finalizar com vocês, tá? Eu quero agradecer a participação de todos,